Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Pais, meu nome é Caio, nós temos 20 anos de casado. Meu nome é Meire e nós temos 4 filhos. E hoje, não sei se vocês notaram, mas o cenário aqui deu uma mudada, nós colocamos uma mesa aqui intencionalmente porque nós vamos falar desse assunto que para nós hoje é tão caro. Nós vamos tratar desse assunto como a cultura da mesa, é como a gente gosta de falar aqui em casa. Mas no início a gente não fazíamos assim, né? Porque nós não tínhamos entendimento. Então eu lembro que no começo do nosso casamento, ainda nós dois fazíamos um pouco, né? Mas depois que a gente teve os nossos filhos, a nossa filha, a gente foi se perdendo isso, um ficava no celular, no iPad, e isso não era uma cultura. Mas quando a gente se converteu e vendo os irmãos nos ensinarem sobre isso, lendo sobre as escrituras, sobre a mesa também, hoje nós não abrimos mão desse lugar. E isso é tão importante na nossa vida hoje que em qualquer refeição que nós estamos juntos, nós fazemos questão de sentarmos todos na mesa e esperarmos por todos. E hoje em dia as pessoas elas têm desprezado esse momento, né? Por conta de priorizar outras coisas. Muitas vezes o trabalho, o estudo, a rotina muito desgastante, principalmente aqui no Japão, mas acho que não somente aqui, em todo mundo, né? Então as pessoas não veem o poder que tem na mesa. Tem um livro muito conhecido que se chama Experiência na Mesa, que ele diz que o lar é onde se forma um coração, mas é na mesa que a gente se conecta. Sim. Porque é nesse lugar que a gente senta e é olho no olho, é o momento da gente parar tudo que tá fazendo, esquecer da correria do dia a dia, de trabalho, de estudo, e é o momento onde a gente realmente se conecta, onde a gente abre o coração, onde a gente fala o que aconteceu no dia a dia, né? Abre o coração para trazer dores que a gente sofreu durante o dia, falhas que aconteceu, momentos de alegria, de tristeza. Então, como se fosse um discipulado ali na mesa, né? Um momento tão rico, onde isso constrói alicerces no coração dos nossos filhos, né? Traz uma tradição, é muito falado também sobre isso, né? Que essa cultura da mesa vai se tornar uma tradição e onde os nossos filhos vai trazer à memória essa importância. A gente precisa passar esse bastão para os nossos filhos, né? Esse entendimento da importância da mesa. E o interessante da mesa é que a gente consegue ver coisas que a gente não consegue ver no nosso dia a dia. Como nós estamos tão agitados, na mesa é onde a gente para. Aconteceu algo até esses dias conosco, né? Na mesa, quando nós estávamos sentados na mesa, eu fui e olhei a unha dos meus filhos e eles estavam gigantes. E foi nesse lugar da mesa que a gente viu essas coisas simples, sabe? Essas coisas que acaba passando batido porque nós estamos tão na correria do nosso dia a dia que nós não conseguimos nem mesmo parar para ver como está as unhas do nosso filho. Então... E muitas vezes, assim, só, desculpa, parando você assim, às vezes na mesa, às vezes a gente não consegue mascarar a nossa fisionomia ali, né? Às vezes você teve um dia ali que alguém te feriu, alguém te machucou e você tá ali na mesa, assim, com o olhar meio cabisbaixo. E aí, às vezes, o pai, a mamãe, os irmãos ali conseguem perceber, nossa, você não tá como sempre, o que aconteceu? E ali é o momento de abrir o coração, de tratar, né? Traz cura na mesa, né? Ou brigas também, né? Às vezes sim. A gente não briga muito, mas às vezes a gente discute, né? E aí nós temos que sentar obrigatoriamente na mesa, porque isso faz parte da nossa vida, essa cultura. Então a gente tem que se encarar às vezes de frente, e é na mesa que a gente começa, você vai ficar assim? Você não vai coisar? E os nossos filhos às vezes ficam olhando para nós, você vai ficar desse jeito comigo? Até que horas? Até quando? E é na mesa que a gente tem a cura, né? Tem esse lugar de perdão, de resolver reconciliação. Os problemas, né? Porque a mesa tá todo mundo na mesma altura, né? Todo mundo senta e todo mundo fica na mesma altura. Então não tem ninguém maior ou superior que o outro, porque a mesa revela isso, né? Todo mundo somos iguais, né? Isso que é o interessante da mesa, né? Eu vou ler uma pesquisa que foi feita em Harvard, que fala assim, né? Que destaca a importância da tradição familiar de se reunir nas refeições. Esse é o título da pesquisa. E ele escreveu algo tão interessante que eu vou ler para vocês. Fala assim, ó. Foi percebido que nas famílias que se reúnem para fazer pelo menos uma refeição diária, os filhos possuem maior capacidade de leitura, mais resiliência, melhor desempenho na escola e vocabulário mais amplo. Além disso, foram notados menores índices de depressão e de consumo de substâncias
ilícitas. Olha que estudo maravilhoso. O poder da mesa mesmo. Esse estudo nos revela algo muito poderoso, porque a mesa ela nos revela, é nisso, quando a gente se coloca e a gente consegue olhar um no olho do outro, a gente consegue perceber aquilo que na nossa correria do dia a dia deixa escapar de alguma forma, né? Esse olhar no olho que a gente consegue sentir como os nossos filhos estão, como nossa esposa está, se ela está às vezes com TPM ou não, brava, acordou meio, sei lá, virada de alguma forma, não sei. Mas é na mesa que a gente consegue perceber essas mínimas coisas. E esse estudo é a comprovação de que a mesa é um lugar maravilhoso e fantástico, né? E hoje muitas vezes tem famílias que elas até se reúnem, porém, cada um tá no seu celular, que nem a gente fez no início ali, né? Nós dois estávamos ali juntos, porém tinha como se fosse uma terceira pessoa ali no meio. No restaurante, né? No restaurante, fica ali assistindo, né? Estão ali juntos, sentados na mesa, porém parece que estão distantes, não estão juntos. Não desfruta da presença do outro, né? Sim. Estão ali reunidos, mas não estão, parece. Por isso que naquele livro, A Experiência da Mesa, fala que o coração ele se conecta, né? E na mesa realmente é se conectar. E se você tá num telefone, vendo uma tela ou assistindo uma televisão, você não consegue se conectar um com o outro. Por isso que as famílias estão hoje se destruindo, as famílias estão distantes, e depois o pai e a mãe fala assim: ah, meu filho adolescente ele está distante de mim. Minha filha adolescente não quer mais saber de mim. Hoje nós temos a nossa filha adolescente, graças a Deus, né? Nós sentamos na mesa e nós temos hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, o coração dela, né? E como isso é poderoso, né? A gente vê que Jesus, ele foi um exemplo, né? Agora trazendo para a espiritualidade, né? Lá em Lucas, no capítulo 24, fala dos discípulos de Emaús. E até então, Jesus aparece ali enquanto eles estão caminhando e Jesus começa a trazer muitas coisas que estavam já escritas na Bíblia e eles não têm a revelação de que era Cristo andando junto com eles. Porém, quando eles convidam Jesus para sentar, para entrar na casa dele, sentar na mesa, e quando Jesus ele pega o pão e ele parte, aí nesse momento os olhos deles são iluminados e eles têm a revelação de que aquele que estava com eles era Jesus. Então o poder da mesa, do poder do partir do pão, de você estar ali, é naquele momento que daí eles tiveram toda a revelação, que não somente aquela pessoa era Jesus, mas eles entenderam todo aquele contexto bíblico que Jesus estava trazendo para eles, né? Eles falavam assim, você lembra que o nosso coração queimava enquanto ele falava, né? Então é isso que acontece, o nosso coração queima enquanto a gente está na mesa partindo pão, né? Então como é poderoso, né? E nós temos uma cultura aqui em casa que de vez em quando a gente pergunta, né? Fala 3 coisas que você gosta do seu irmão ou da sua irmã, e cada um começa a falar um do você outro. Tem pra agradecer, 3 coisas. Ou para agradecer, e aí começa a falar um do outro e todos entram na roda. Só a minha filha de 1 ano que não sabe falar direito, mas todos entram. E como sai pérolas dos nossos filhos, né? Como esses exercícios que nós temos feito na mesa, e eles gostam, né? Muitas vezes eles pedem para falar, vamos agradecer tal coisa, vamos falar isso, e eu acho muito interessante isso, né? E isso nós estamos criando raízes profundas que nenhum dinheiro no mundo paga, né? Então é isso, né? Que vocês possam realmente trazer essa cultura para dentro do seu lar, se não é, como no início do nosso relacionamento não era, né, que vocês possam trazer isso para sua casa, nunca é tarde, e que vocês possam ter o coração dos seus filhos, né, junto de vocês, né, que isso é o mais importante, né, conexão de coração, né. Sim, e muitas vezes para isso acontecer, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. Ah, sim. Vai ter que muitas vezes mudar toda a rotina da casa, Sim. vai ter que tirar o celular dos filhos, né, Sim. então vai ser um processo. Isso. Não é de um dia pro outro que você fala, gente, hoje nós vamos estabelecer a cultura da mesa aqui nessa casa, não. É aos pouquinhos trazendo esse entendimento para a família, né? Prepara a mesa. Nesse livro, Na Experiência da Mesa, fala de como preparar uma mesa. Não que a preparação da mesa seja o mais importante, né? Mas os detalhes, né? Aos pouquinhos trazendo essa construção desse princípio da mesa, né? E para nós só temos que agradecer por ter aprendido isso. E nós estamos hoje falando, né, sobre isso, podendo passar essa experiência que nós temos vivido na nossa casa, né? Então, é isso, né? Se você gostou, deixe seu like aí, como a gente sempre pede, compartilhe com seus amigos e fique na paz do Senhor. Amém. Aprendeu isso? Peraí, de novo. Vai, eu tava pegando. Pera, calma.